Agora vamos falar um pouquinho sobre componentes. Os componentes que utilizaremos estão todos aqui na barrinha lateral, onde nós temos, que é chamado de paleta, onde nós temos aqui o Standard, Additional, Dialogues, Data Access, etc. Na verdade, a gente vai começar utilizando esses que estão aqui no Standard. São os componentes mais utilizados. Bom, logo de cara, a gente já tem um componente aqui. O próprio form é um componente. Então, esse tform que a gente está utilizando já é um componente que está sendo utilizado por nós. Se eu der aqui um play, se eu rodar aqui o nosso código, a gente já vai ver esse componente de operação. Olha, rodou, está aqui. Ele é um formulário, a gente pode aumentar, né? Isso é um formulário padrão Windows. Isso, esse comportamento todo já está embutido no próprio componente tform que a gente está utilizando. Agora, vamos olhar para outros componentes. Nós veremos agora, por exemplo, o componente... nós trabalharemos com 3 componentes aqui nesse encontro. Um é o tButton, o outro é o tLabel e o outro é o tEdit. Então, vamos aqui jogar dando um clique duplo, ele vem para cá, ou eu posso clicar e arrastar ele e soltar aqui no formulário onde eu quero. Então, eu vou usar aqui 2 componentes do tipo edit, um componente do tipo label, então, e um componente tipo button. Eu vou dar uma alinhadazinha, você pode utilizar as ferramentas do próprio IDE para alinhar, né? Ele deixa aqui, faz marcações para saber se está alinhado, centralizado, etc. Então, nossa preocupação nesse momento não é a visual, mas sim conhecer os componentes e ver como é que eles funcionam. Então, estou com 3 componentes: botão, o componente do tipo edit e o componente do tipo label. Esses componentes também têm propriedades, exatamente como o form. O form também é um componente. Lembra que a gente alterou o caption do form? A gente também pode alterar elementos desses outros componentes. Por exemplo, aqui no label também tem o caption. Então, posso mudar esse caption para qualquer coisa. Tá lá. Ou posso deixar até ele em branco. Por enquanto, eu vou deixar escrito resultado nele. A gente vai fazer um teste nesse form, que é pegar 2 números, clicar no botão e somar, aparecendo o resultado aqui no label. Então, o edit é para coletar dados, né? Para entrada de dados, para você digitar os valores. O label é para exibir valores, exibir informações de uma maneira geral. Tanto resultados quanto próprios valores. Por exemplo, eu posso dar label aqui, para dizer que, se eu mudar aqui o caption, a gente pode procurar aqui, ó, também. São muitas propriedades, e você já sabe qual você quer, qual é a propriedade que você quer alterar, clica ali, cap, e está aqui, olha, valor 1. Então está aqui, valor 1. Eu posso botar aqui mais um label para informar que aqui é o valor 2. Ok? Vamos olhar um pouquinho aqui. Pronto, valor 1 e valor 2. Vai entrar no edit 1 e no edit 2. E o button vai fazer o cálculo que vai aparecer aqui no resultado. Se eu executar esse código, eu já vejo aqui, tá vendo? Posso informar um valor aqui, clicar no button, mas nada acontece. Porque a gente não programou ainda para acontecer alguma coisa. Eu vou aqui no button, vou também mudar o caption dele para calcular. Pronto. E o resultado eu vou deixar aqui por enquanto. No edit, note que ele já vem escrito edit 1 e edit 2 dentro do seu conteúdo. Tá? E esse conteúdo fica guardado dentro da propriedade text. É o texto que está lá dentro. Eu posso simplesmente eliminar esse conteúdo para ficar... a gente não quer que já venha com um valor preenchido. A gente quer que ele venha em branco, né? Então, é só vir aqui e eliminar. Depois, nós vamos usar essa propriedade text. Nós vamos acessar essa informação por meio de código. Então, vamos dar aqui executar só para ver como é que está. Está aqui o nosso formulário. Valor 1 está em branco. Valor 2
calcular, não está acontecendo nada. Ok? Vamos ver como é que ficou o código, porque lembra, isso aqui, tudo que você vê no visual, na verdade é construído por um código em Pascal que está aqui por trás. Então vamos clicar em Code ou clicar em F12 e a gente vai ver que esse código está sendo criado para a gente. O passo que a gente faz lá as inclusões dos componentes visuais. Então, olha aqui, ó. Eu já tinha o elemento tform e agora eu tenho dentro do tform, que é o TFRM principal, eu tenho aqui, ó, um button, 2 edits e 3 labels, tá? Então, todos eles estão aqui. A gente ainda vai escrever o código, mas antes disso, eu queria só combinar com você que a gente utilize também padrões de nomes para esses elementos. Assim como a gente usou FRM aqui no name, tá? Não tá FRM principal para o formulário. Tá, e o nome desses elementos? Eles não estão padronizados, estão com os nomes deles lá. Então vamos fazer o seguinte, já que os edits são utilizados para pegar texto, para pegar entradas de dados, vamos usar a abreviação TXT. Então eu vou chamar TXT valor 1 para esse daqui. Vou usar... É mais rápido mesmo procurar aqui. Tá aqui. TXT valor 2 para cá. E o botão, a gente vai usar BTN de button. BTN calcular. E o LBL e o resultado, que é um label, a gente vai usar LBL. LBL resultado. Mas você talvez pergunte assim, mas para que botar esses nomes? Por que padronizar? Porque quando a gente for escrever o código, a gente vai acessar esses componentes via código. Então é importante a gente saber os nomes direitinho. LBL resultado, TXT valor 1. Senão vai ficar TXT1, TXT2, TXT2, edit 1, edit 2, edit 3, edit 2. Vai ter um monte de edit, a gente não vai saber. O edit 3 é o quê? É o valor 1, é o nome, é o quê? Então, criando padrões, a gente consegue acessar no código de maneira muito mais simples e prática. Então, a gente já vê que se reflete aqui no nosso código, tá? Ó, BTN, calcular, edit 1 ainda está faltando o nome, TXT valor 2, LBL resultado, etc. Então, deixa eu voltar lá, porque parece que não funcionou aqui. Aqui, name é TXT valor 1. E aqui é TXT valor 2. Então, vamos lá no código. Tá lá. TXT valor 1, TXT valor 2. LBL resultado. Poxa, mas tem dois LBLs aqui que tá LBL 2 e 3. São esses aqui, ó. São esses aqui de cima. Eu não vou acessar esses LBLs, esses labels. Então, eu não preciso de nome. Deixa qualquer nome lá, padrão mesmo. Tá bom? Então, o nosso código já tá aqui, mas ele não funciona. Como é que a gente consegue agora introduzir um código nosso para fazer esse botão gerar algum cálculo, fazer alguma coisa? Basta dar um clique duplo nele. Olha, vai lá para o nosso Unity, o principal. Lembra que eu falei que ficava dentro do Implementation todo o código que a gente fosse adicionar? Então, ao dar um clique duplo, dentro do Implementation, ele colocou aqui um calcular, um BTN calcula clique, calcular clique. É o nome do nosso botão, tá? Mais o evento clique. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eventos em breve, mas o que importa entender é que esse objeto, esse componente, ele tem um conjunto de eventos. A gente vai falar mais sobre eles depois. Um desses é quando a pessoa clica. Quando alguém clicar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse pedacinho de código aqui. E esse pedacinho de código, a gente vai ainda falar mais sobre variáveis em próximos encontros, mas esse pedacinho de código, ele vai precisar fazer um cálculo. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar muito preocupado com o código em si, mas vamos entender que aqui acontece um código e esse código vai fazer o seguinte, olha como é que é o acesso. TXT, perdão, aliás, LBL, resultado, ponto, lá. Então, esse LBL resultado, ele é aquele label que a gente colocou lá. Quando eu boto aqui no meu código LBL resultado ponto alguma coisa, eu posso acessar as propriedades, inclusive caption. Lembra do caption? É que altera aquilo que está escrito lá na label. Eu posso botar aqui 2 pontos igual,
tá? Em Pascal é 2 pontos igual e não igual para atribuir. 2 pontos igual e eu posso colocar aqui texto qualquer, né? Alterei. Mas tá difícil de escrever, né? Alterei o caption. E sempre terminando por ponto e vírgula o código, tá? Então, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, sim, mais uma falhazinha. Aqui dentro do Pascal, a gente usa aspas simples e não duplas. Quem trabalha com muitas linguagens, acaba confundindo um pouquinho C#, JavaScript, Pascal. Mas vamos lá, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Ó, ao clicar nesse botão calcular, ele vai executar esse códigozinho. O que esse código faz? Só altera o caption que está hoje em resultado e vai passar a ter o conteúdo. Alterei o caption. Vamos ver, vou clicar. Olha lá, cliquei, alterei o caption. Tá? Então, botei umzinho aqui, né? Alterei o caption 1. Então, ao clicar nesse botão, ele executa esse código. Mas não é esse código que a gente quer. A gente quer que aqui tenha o resultado da soma. Então, eu posso acessar os meus objetos pelos nomes que eu dei. Então, txt, valor 1, ponto. Valor 1, ponto. A propriedade onde está o conteúdo do edit é a propriedade text. Lembra? Não falei que a gente ia usar ela? Então, a gente vai usar aqui, ó. Eu vou pegar a propriedade text e vou somar com a propriedade text de valor 2. Valor 2, ponto, text. Ok? Então, em vez de alterar o caption, agora, de botar aquela string que eu escrevi, né? Alterei o caption. Não, agora ele vai pegar o conteúdo de valor 1, e vai somar com o conteúdo de valor 2. Esses conteúdos estão dentro das respectivas propriedades text. Vamos executar para ver se funciona. O valor 1, eu vou botar 2, aqui e eu vou juntar esses dois conteúdos. Olha lá, juntei. Mas não é isso que a gente queria. A gente queria que desse 4, né? A gente quer somar os valores. Bom, como são valores do tipo string, a gente vai falar isso em breve, no próximo encontro, mas são valores que não se somam, eles se concatenam, eles se juntam. Então, se eu escrever aqui qualquer coisa e clicar aqui, ele vai concatenar esses valores. Vou botar aqui, ó, André, espaço e Campos aqui. Ele vai somar esses dois, ele vai concatenar esses dois valores e não somar como se fossem numéricos. Então, eu tenho que converter esses valores para número, somar e depois converter de novo para string para colocar dentro do caption, porque o caption é um tipo string. Calma, não está muito complicado não, você já vai entender. Então, vamos pegar esse valor aqui, olha. Existe uma função chamada str, que é string, to int, que converte um valor string para inteiro. E agora, str to int daqui também. Ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse teste, que é do tipo string, converti para inteiro. Esse aqui também converti para inteiro, eu somei os dois. Agora, deu um resultado inteiro. Se eu botar 2 e 2, vai dar 4. Só que olha o que ele está dizendo aqui. Tá tão vermelhinho aqui, ó. Tipos incompatíveis, string e integer. Por que ele está dizendo isso? Porque esse resultado aqui é um integer, é um inteiro. E ele vai tentar guardar dentro de caption, que é uma propriedade do tipo string. Bom, então depois de converter para inteiro esse e somar, o resultado eu tenho que voltar para string. O resultado final. Então, esses parênteses aqui, ó, vão fazer com que a soma aconteça. A soma vai acontecer. Aí vai resultar num número inteiro. Agora eu vou pegar esse resultado total e vou voltar de int para str. Ou seja, eu vou pegar esse valor total e vai voltar para string para guardar dentro do caption. Porque lembra, o caption é do tipo string. Agora vai dar tudo certo, quer ver? Vai estar 2 aqui, calcular e o resultado foi 4. Tá? Então agora ele está fazendo isso. Ele pegou esse conteúdo, converteu para inteiro, pegou esse conteúdo, converteu para inteiro, somou os dois, gerou um resultado inteiro. E aí ele converteu esse resultado, que é 265, que é inteiro, para um string, um formato string,
que é o que é aceito pelo caption. E aí ele atribuiu de novo, olha. O resultadão jogou para a string e atribuiu aqui para o caption. Tá? Então, a gente viu aqui como adicionar componentes. A gente viu que os componentes têm propriedades, que os componentes têm eventos, como aqui o calcular tem o evento onClick, tem outros eventos, tá? Mas a gente usou o onClick e a gente pode escrever código dentro desses eventos, fazendo com que o nosso programa, a nossa aplicação funcione, né? Reaja às entradas de dados. Se você não entendeu direitinho essa questão de integer, string e conversões, não se preocupe. A gente vai falar disso no próximo encontro, tá bom?